Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de Direito Processual Penal. É o nosso sexto encontro e hoje vocês foram pegos de surpresa, não é mesmo? O professor jogou um texto lá bombástico para vocês lerem. 9 questões para uma turma, 9 questões para outra, e é assim que a coisa funciona, quando a gente é pego de surpresa, não é verdade? E aí vocês tiveram, então, um tempinho aí para dar uma lida no texto. Eu sei que foi uma lida superficial, mas que com certeza vai render muitos debates a partir de agora. Como vocês podem observar, o nosso texto ele é do CONPED, né? O CONPED, para quem não sabe, é o maior congresso de direito do país, o mais reconhecido, o mais renomado no Brasil é o CONPED, e em âmbito internacional ele também é muito reconhecido. Nós temos 2 eventos do CONPED no Brasil por ano e um internacional. O CONPED é brasileiro, tá? Mas são 2 edições nacionais e uma edição internacional por ano. Para participar do CONPED, nós temos que ser filiados a ele. A anuidade gira em torno de 150, 180 reais. Paga-se anuidade, então, no começo do ano. Aí nós temos o primeiro evento, que costuma ser na primeira semana de maio, e é sempre presencial, agora que ele está sendo virtual, né, devido à pandemia. Os melhores trabalhos enviados são escolhidos e separados dentro dos eixos específicos para serem apresentados e serem publicados nos anais do evento. Ele conta como título para as nossas aprovações aí. Ele é sempre realizado nas capitais, então é em Goiânia, em Curitiba, sempre em capitais. Salvador e por aí vai. Esse texto que eu disponibilizei para vocês é do CONPED de 2019 e do grupo de trabalho do GT, que trata de criminologia e política criminal. Quem fala de política criminal é o filósofo Achille Mbembe. O Achille Mbembe, ele vai fazer uma correlação do crime, da prática delituosa, com o poder do Estado. E quem fala do poder do Estado de punir é o Michel Foucault, que tem nesse texto falando do Michel Foucault, né, em alguns momentos. Quando Michel Foucault fala de vigiar e punir, ele está falando nada mais do que do papel do Estado. O Estado nos vigia e nos pune o tempo todo, criando as suas leis, as suas regras de conduta. Essas leis, essas regras de conduta são fruto da nossa consciência moral. Então, vem da nossa moral que vai criar as regras, essas regras irão nos punir e nós seremos vítimas. Para aplicar essas regras, nós temos toda uma política, todo um desenvolvimento que vai ser o direito penal e o direito processual penal, que vai estabelecer a política de punibilidade, né, para que o Estado possa exercer o seu direito de punir por intermédio da figura do juiz. E a criminologia? A criminologia vai estudar a figura do criminoso. O criminoso tem um perfil específico, segundo algumas teorias da criminologia, que vocês vão ter a oportunidade de ter uma disciplina específica, acho que é no 9º semestre. Se não mudou, é no 9º. E é nessa disciplina de criminologia, vocês vão estudar o perfil do criminoso. Vocês vão ver que tem teorias, inclusive, que vão dizer que todos os criminosos possuem as mesmas características, o mesmo formato de rosto, as mãos, o tamanho da cabeça. São teorias da criminologia do César e Lombroso, e o Lombroso vai trazer essas características. E quando vocês tiverem a oportunidade de fazer a visita no presídio, vocês vão observar que ele tem uma certa razão quando ele diz sobre isso, né? Então, o CONPED, para participar dele, tem que fazer
a anuidade, né? Tem que pagar essa anuidade. Pagando essa anuidade, nós podemos nos inscrever em qualquer um dos eventos, de âmbito nacional, quanto no de âmbito internacional. Uma vez que o nosso trabalho é aprovado para ser apresentado nesses eventos, aí nós pagamos a inscrição do evento, que é separado, tá? Então, quem tiver interesse, é só colocar lá no Google Comped, que vai aparecer. O texto começa com uma breve descrição do dia em que foi realizado, dizendo que foi numa tarde ensolarada de Goiânia, né? Então, o texto ele é bem romântico, como vocês devem ter visto no começo, e aí tem o nome dos professores que coordenaram esse GT, esse grupo de trabalho, dos principais autores que foram destacados nessa tarde, como Robert Alexy, dentre outros, que são conhecidos por nós do direito, né? O título do texto é Ressocializar para não reincidir, as possibilidades de reinserção do apenado no contexto social, por meio do estudo e do trabalho, são realmente meios eficazes? É uma pergunta que fica no ar. Nós já respondemos isso no nosso fórum, e hoje o nosso fórum repete basicamente a pergunta, quando o nosso fórum de hoje diz assim: ressocializar para não reincidir? Comente. Então, vocês vão comentar se nós devemos ressocializar para não reincidir ou não. É a opinião de vocês. Nós já fizemos algo muito parecido com isso. O texto, ele vai trazer, então, a temática da remissão da pena. Da remissão da pena por intermédio do estudo, e aí ele vai fazer referência em alguns momentos sobre a remissão da pena por intermédio do trabalho. A cada 3 dias de trabalho, desconta 1 de pena. E com o estudo, com a educação, era assim? Com a educação, não era assim, né? Estudava-se e depois lá no final que ia ver se ia descontar alguma coisa. Caso contrário, não. E nós temos que fazer a diferença quando nós falamos de remissão, da remissão que está prevista na LEP, na Lei de Execução Penal, da remissão com C cedilha e da remissão com 2 S's, não é mesmo? A remissão com 2 S's é a remissão do sentimento de compaixão, de perdão para com o outro, para com o próximo, né? Diferente da remissão com C cedilha, que a remissão de C cedilha, com C cedilha é o perdão oneroso, é um perdão que ele vai se basear no esforço, no trabalho ou no estudo, no caso da Lei de Execuções Penais da nossa LEP. Então, o texto ele vai ser introduzido falando da importância da Lei de Execuções Penais e da ressocialização do reeducando por intermédio do Instituto da Remissão. E vai demonstrar logo de cara que ela não era aplicada para todos em âmbito de leitura, né? Em âmbito de estudos. Com o desenvolvimento da legislação, é que isso começa a ser entendido também como uma forma de ressocialização. E aí o texto vai começar a nos trazer algumas provocações. Ele vai trazer provocações, dentre elas, a que eu disse de Michel Foucault, né, falando da obra Vigiar e Punir, que é uma das questões que eu coloquei lá para vocês, da aplicabilidade da pena, se a pena é aplicada ao corpo da pessoa ou não, né, que vocês vão fazer essa análise junto comigo. Eu indaguei para vocês o que é a criminologia e se essa criminologia é importante, o que é que ela faz, para que ela serve. Destaquei para vocês a importância da mente do criminoso, porque a criminologia ela vai estudar a mente do criminoso, não é? E se a educação no sistema carcerário ela é tão eficaz a ponto de trazer soluções para os problemas do sistema carcerário no Brasil, reinserindo as pessoas dentro da sociedade, na nossa vida, né, no seio social. E se o trabalho do condenado
ele deve ser visto como um dever, ou se ele é uma forma de enaltecimento ou de encantamento frente ao princípio da dignidade da pessoa. O princípio da dignidade da pessoa está presente em todos os momentos da nossa vida. E essa remissão pelo estudo, ou até mesmo pelo trabalho, ela é obrigatória ou ela é facultativa para o nosso reeducando, para o nosso executado, aquele que perdeu a sua liberdade, o seu direito de ir e de vir? É isso que o texto está trazendo para vocês, e ao final ele vai dizer qual é o papel do Estado frente a esta promoção de direitos e de deveres ao mesmo tempo. Então, de uma forma bem simples, isso é o que o texto nos propõe. E aí, eu dividi as questões, são 18 questões, na verdade, né? E a primeira questão, que foi dirigida para a turma A, diz o seguinte: é correto afirmar que a Lei de Execuções Penais apresentou avanços no que diz respeito à ressocialização? Quem da turma A vai arriscar a falar um pouquinho para nós? Posso, professor? Pode. Eu vou falar porque eu não consegui ler o texto inteiro, então eu vou ver já como oportunidade. Eu vi assim mais por cima, porque eu estava tentando ler rápido, e eu vi que o texto falava, eu peguei uma parte que ele fala que, de primeira, né, o único benefício, assim, que era seguido pelos magistrados era a remissão pelo trabalho, né? Aí teve até uma edição de uma lei em 2011, né, que ela falava que o trabalho, ele, como você já explicou, conforme a pessoa ia trabalhando, ia diminuindo o tempo de pena dela, embora seja, né, bem demorado. E a partir dessa lei de 2011, surge também essa remissão pelo estudo. Então, uma coisa puxou a outra, eu entendi desta forma. Então, em 2013 surgiu essa remissão, né, de atividades educacionais, e eu acredito que por conta de uma coisa e puxando a outra, e foi uma coisa que eu percebi até o momento que eu li o texto, ela é correto sim afirmar que houve avanço a respeito dessa ressocialização. E eu acredito que ainda há nos dias de hoje, eu acho que conforme o tempo vai passando, eu acho que a gente vai ter mais avanços sim. Eu também acredito que tivemos avanços e ainda teremos mais avanços. Por quê? Porque a educação forma cidadãos mais conscientes, mais humanitários, não é? Por isso que a educação é inserida dentro do sistema carcerário e se torna uma forma de remissão da pena. A cada 3 dias de estudo também diminui um dia lá no final da pena. Por quê? Porque o objetivo é tornar as pessoas mais humanas, né? Mais fraternas, mais solidárias, embora nós ainda tenhamos algum tipo de preconceito quanto a isso. O Leandro que ergueu a mão, foi, né? Bom mesmo, professor, se essa educação fosse realmente valorada para que a pessoa não entrasse no crime, né? Fosse dada atenção básica, desde o prezinho, eu diria, né? Porque são muitos talentos perdidos, né? Então não adianta depois que o caldo entorna querer... Assim, adianta, mas o certo mesmo era prevenir, né? Não remediar. Sim, e o problema hoje, né, se nós pararmos para analisar, pode ser até uma visão meio retrógrada, mas é o que justifica. É a questão de não termos mais famílias tradicionais como antigamente, né? Porque as famílias que impunham os seus valores, né, que vão ser os valores morais, que vão criar as possíveis leis que vão punir as pessoas e que nós vamos ser as vítimas. A falta de famílias tradicionais faz com que aumente o número de criminosos. Por quê? O filho vai ser criado, a criança vai ser criada ou só pela mãe ou só pelo pai. E ainda mais, o índice de homens no crime é maior do que de mulheres. Por quê? Porque a tendência, a regra é que, é menino, tem que ficar na rua. E o ficar na rua pode trazer grandes malefícios, não é? Diferente da menina,
que ainda segue a cultura do esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, né, na pia. Crescemos nessa cultura, essa cultura é disseminada até os dias de hoje e é fruto de um grande patriarcalismo. Aí chega o momento de ir para a escola. Essa família que é toda desestruturada, porque ou não tem o pai ou não tem a mãe, por ser uma família monoparental, vai jogar toda a responsabilidade da formação de valores morais, de consciência, para o professor lá na escola com a cartilha Caminho Suave, né? E lá na cartilha Caminho Suave não tem como. Como que a escola vai dar conta de seguir tudo que ela tem que ensinar e como que ela vai ensinar os valores ainda? Ou ela ensina os valores morais, ou ela vai ensinar os valores educacionais. Se ela ensinar os valores morais, que é o que tem feito ultimamente, o índice de conhecimento acaba sendo cada vez mais precário. Nós estamos diante de uma população hoje que não é uma população intelectualizada, que busca conhecimento, que busca desenvolvimento. A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito precária, que não quer mudar de classe social. É cômodo estar na classe dos menos favorecidos, dos escorraçados da burguesia. Por quê? Porque o Estado oferece tudo. O Estado oferece Bolsa Família, o Estado oferece um monte de coisa para mostrar que cada vez mais você precisa estar naquela condição. E as pessoas não aceitam essa mudança. Elas estão ganhando, é bom, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou estudar? Para que eu quero isso? É melhor eu roubar, porque é muito mais fácil do que eu perder 5 anos dentro da faculdade, não é? Estudando. Então, a educação, ela vem nesse sentido de mudar a vida das pessoas. Porém, nós precisamos de uma base estrutural. E aí vem as questões políticas. Qual foi a promessa que fez com que nós tivéssemos o governo que nós temos hoje? A retomada desses valores morais familiares, que são oriundos de um patriarcalismo, que tem lados positivos e lados negativos. O lado negativo é essa questão de ser estritamente patriarcal, mulheres submissas, né, homens com mais liberdade do que as mulheres, e por aí vai. Isso fez com que a sociedade votasse em alguém que prometesse uma retomada desses valores. Mas como retomar esses valores se as nossas ideologias hoje são outras? O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir é totalmente diverso. Nós não temos mais aquela constituição familiar patriarcal. Ela está modificada pela própria sociedade. Com isso, nós vamos fazer uma fábrica de criminosos cada vez mais, não só dentro dos presídios, como no nosso dia a dia, na nossa vida em sociedade. Nós nos tornamos pessoas maléficas, né? Obesianas, eu costumo dizer. Mas alguém gostaria de contribuir com a questão número 1, que a Isa falou? É a Lei 12.433, está na introdução do texto, né? Tratando disso. E no finalzinho dessa página da introdução, que no meu texto aqui é a página 112, vai dizer que não era aplicado a educação como uma forma de remissão de pena, né, a todos os reeducandos, e continua na página 113. A próxima pergunta foi direcionada para a turma B. E ela diz o seguinte: qual a diferença entre remissão com 2 S e remissão com C cedilha, né? Que eu acabei falando para vocês, esqueci, acabei falando. A remissão, então, com 2 S vai ser entendida como o perdão, o sentimento de compaixão. E a remissão com C cedilha é a remissão que vai gerar um ônus, que vai ter uma onerosidade, né? Eu tenho que fazer algo em troca, que no direito penal, no processo penal, eu vou trabalhar ou eu vou estudar para trocar pela minha pena. É uma troca que vai ser feita. Isso gera um certo ônus, né? Um certo gasto, um certo custo. Diferente do direito processual civil, do direito processual do trabalho, que não sei se estudaram ou vão estudar, que vai ser pago um determinado valor, né, uma possível multa, talvez, depende do caso, tudo depende
no nosso direito. Então, essa vai ser a diferença de remissão com 2 S e remissão com C cedilha. A próxima indagação vai tratar sobre a educação, se ela é um processo social relevante para o direito penal e para o direito processual penal. E lá na página 113, o texto fala disso. Ele fala que a educação, que já era universalmente tomada como um processo social relevante, importante, agora é considerada pelo direito penal brasileiro como um norte a ser seguido e que atribui ao bom senso do juiz um determinante que deverá ser aplicado em benefício e condição para a remissão. Então, vai competir ao juiz estabelecer essa remissão no âmbito da educação. Depois, o texto continua, e aí a próxima pergunta vai se amarrar a ele. Quais os melhores meios de prevenir os delitos? Nós temos meios para prevenir os delitos? Como que nós vamos prevenir os delitos? Qual é o fundamento do direito de punir? E as penas são igualmente úteis em todos os tempos? São as 3 próximas perguntas, né? Então, qual o fundamento do direito de punir? O fundamento do direito de punir baseia-se no direito subjetivo do Estado. O Estado tem o direito subjetivo de punir. E quem aplica esse direito de punir é o juiz, que é aquele cara dotado de legitimidade e de legalidade, ou seja, aquele que é aprovado no concurso público de provas e títulos. O juiz possui algumas garantias. Vocês estudaram, será que vocês lembram? O juiz tem vitaliciedade? Tem ou não tem? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Muito bem, o juiz tem todas essas garantias, não é? E o promotor de justiça também vai ter as mesmas garantias do juiz. São garantias extremamente importantes que vai cair no exame da OAB e vocês vão acertar com toda certeza. O direito de punir, então, ele tem fundamento no direito subjetivo do juiz, né, do Estado. O juiz vai exercer o direito de punir em nome do Estado, que é o nosso ente maior, criador de leis extremamente imperativas, que impõem regras, que impõem ordem, né? O dever, que vai ser o dever ser do Hans Kelsen. Eu devo ser, senão eu serei punido. Quais os melhores meios de prevenir o delito? Será que a melhor forma de prevenir a prática do crime é a criação de leis mesmo, que vai proibir as pessoas de praticarem o crime? Se fosse a criação de leis a melhor forma de prevenir a prática de crimes, de atos delituosos, nós não teríamos tantos crimes como nós temos hoje. Mas aí nós caímos naquele dilema, né? Foi aquele segundo de bobeira, aquele segundo em que eu estava nervoso, aquele segundo em que eu perdi o controle e acabei cometendo esse crime, espanquei a minha namorada, esfaqueei o vizinho na briga do boteco, né, sei lá. E então nós vamos começar a entrar num grande conflito. E aí começa a vir o estudo da criminologia, junto com a medicina legal, que vai querer e a psicologia forense, que vai querer trazer o entendimento sobre a mente do criminoso. O que faz com que a pessoa seja um criminoso? Será que ela vem com esse instinto da sua constituição, do ambiente em que ela vive, da sociedade, do meio ambiente em que ela cresceu? É isso que a criminologia vai estudar, aliado à psicologia forense e à medicina legal, junto com a adjetivação das práticas criminosas. As penas são igualmente úteis em todos os tempos. Quando nós lemos as obras dos delitos e das penas, Vigiar e Punir, Microfísica do Poder,
O Processo, do Franz Kafka, Na Colônia Penal, do Franz Kafka, dentre outras obras aí, vocês vão observar que as leis não são iguais no tempo e no espaço. Tudo muda. Se tudo muda, porque o direito é mutável, é um fenômeno cultural, né? As leis também têm que acompanhar essa mudança. No período de Hans Kelsen, a lei primeiro punia as pessoas, depois buscava-se o sentido, o ato que a pessoa tinha realizado. Mas a forma de punição era tão severa que muitas vezes a pessoa morria com a punição. E com a morte da pessoa, por intermédio da punição que fora dada a ela, não dava oportunidade dela contar o que tinha acontecido. Nosso direito foi evoluindo até que nós passamos a ter o que nós temos hoje, preceito primário e preceito secundário lá no Código Penal. Preceito primário é sempre o verbo que vai descrever a minha conduta, aquilo que eu fiz, e o preceito secundário é a punição. No passado, primeiro era o preceito secundário, depois o preceito primário. Então, as nossas penas passam por um processo evolutivo e histórico. Como grande marco, nós vamos ter a figura da pena que era aplicada aos homens, né, que descumprissem a lei, de amarrar os braços num cavalo e as pernas em outro cavalo, e cada cavalo sair num sentido contrário. O que ia sobrar dessa pessoa? Absolutamente nada para contar o porquê ela praticou aquele ato. E com isso vem a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, que é a próxima questão. Qual a relevância do pensamento de Michel Foucault quando afirma vigiar e punir? O Michel Foucault, ele é um filósofo contemporâneo, né? Ele não é da antiguidade nem da modernidade, ele é da contemporaneidade dos nossos tempos, dos nossos dias. Ele vai dizer que a todo instante nós estamos sendo vigiados e punidos. Estamos. A maioria das casas hoje tem câmera, a sociedade nos vigia, nosso vizinho nos vigia, todo mundo nos vigia e nos pune com uma língua venenosa, né? A todo instante nós estamos sendo observados. É isso que o Foucault vai dizer. E o Foucault vai trazer a figura do suplício. Ele vai dizer que as penas eram aplicadas na forma de suplício. Esse suplício tem um sentido específico quando Foucault vai tratar na sua obra Vigiar e Punir dele. Alguém gostaria de falar sobre o suplício? Já leram a obra? A professora Luciene ama. Professor, lemos, eu só não lembro direito como que era. As penas eram aplicadas como uma forma de espetáculo para a sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade de espetáculo, que de uma coisinha assim faz uma grande algazarra, né? Um grande espetáculo. E as penas eram aplicadas desta forma. Eram penas extremamente gravosas, né? Decepar a cabeça das pessoas em praça pública, enforcá-las, eram grandes espetáculos, né? É a política do pão e do circo, literalmente, com ares sanguinatários. Isso é o suplício do Michel Foucault. É fazer com que as penas sejam aplicadas, as penas que, na verdade, elas tinham um caráter extremamente horrendo, de filme de terror mesmo, né? Elas se tornassem verdadeiros espetáculos. Essa espetacularização da aplicação da pena, hoje, ela toma ares diferenciados, mas ela não deixa de existir, ela continua existindo. Esse ato de colocarmos câmera nas nossas casas é um suplício, é uma forma de espetacularização, de entrar numa loja e ter câmera te vigiando em todos os lugares, nas escolas tem câmeras, nas faculdades tem câmeras, em todos os lugares que nós vamos, nós estamos sendo vigiados. Isso é uma forma de espetacularização, assim como os programas de TV. E observem que,
quanto mais baixa é a classe social, quanto menor é a casta que a pessoa está inserida, mais espetacularização ela vai fazer, mais espetacularização ela vai buscar. Ou seja, vai assistir o programa do Ratinho, vai assistir o Casos de Família, vai assistir a Luciana Gimenez, dentre outros, sei lá qual que tem, né? Quanto mais as pessoas mudam de classe, mais a cultura aumenta e elas deixam de seguir essas coisas. Esse processo a gente observa conosco, né? Eu aposto que todos vocês assistiam ou já assistiram o programa do Ratinho e que hoje nem passam perto dele. Vocês vão assistir um jornal, vão assistir um outro canal, uma TV, por exemplo, diverso daquele que vai trazer espetacularizações, né? Porque a nossa visão começa a ser uma visão diferenciada, crítica e fundamentadora de busca de verdades. Ou seja, nós vamos nos basear em teorias o tempo todo, nós vamos estar buscando teorias na nossa vivência social. Qual a relevância do pensamento, então, de Michel Foucault? Depois vem a educação do apenado do Brasil ressocializa ou ela reinsere? Alguém gostaria de falar? Se a educação do apenado no Brasil, ela ressocializa ou ela reinsere as pessoas? Para qual turma que é? A B. Não é da turma, não, prof. Não, a educação do apenado no Brasil ressocializa ou reinsere? É a B. Acho que veio uma parecida, então, para nós. Voltando só um pouquinho, quando fala lá do vigiar e punir, tem um trecho aqui no texto, na página 14, que ele vai falar do suplício, né, especificamente. E ele vai falar que as penas eram variadas e desumanas, elas eram diversificadas e extremamente desumanas, que não tinham nada de humanização. As leis não eram humanitárias, não eram em prol do desenvolvimento, da mudança dessa pessoa. Isso vai ser o suplício, está na página 114, para vocês se localizarem aí, tá? E aí vem a minha pergunta, então, se a educação do apenado no Brasil ressocializa ou reinsere. Alguém estava respondendo e eu cortei, não prestei atenção quem é. Era eu. Pode falar. Então, com base em tudo aquilo que a gente já estudou até agora, né, e com base naquilo que a gente vê, para quem tem alguma experiência com a prática jurídica, é muito difícil você afirmar com uma certeza que o reeducando ele sai de lá realmente reeducado, apto a ser devolvido para a sociedade com um pensamento diferente, né? Mas tudo aquilo que ele passa, toda aquela experiência que ele passa no presídio, talvez ele saia de lá com mais pretensões a retornar do que ficar no convívio com a sociedade. Porque a gente sabe que o Estado não oferece uma reeducação de qualidade, né, para os educandos. E, né, diversos presídios a gente vê em jornais, documentários, que as situações são precárias, né, não tem um ambiente propício a isso. É muito difícil, a gente pode acreditar que sim, mas muito difícil vai existir isso. Esse é o meu ponto de vista. Nós não temos nem como ofertar, né, uma educação Também que seja necessária dentro do sistema penitenciário.
porque não sei se vocês já tiveram acesso, mas vão ter a oportunidade de conhecer o programa de ensino do governo dentro do sistema carcerário, chama-se Escola Nova Chance. O nome já tem uma deixa, né? A educação proporciona uma nova chance de reinserção dentro da sociedade. Mas como que um único professor vai dar conta de, no mínimo, 15, estourando 20 alunos em séries diferentes dentro da sala de aula? Ele já vai para dentro dessa sala de aula, que é uma cela um pouco diferente, que tem umas características de sala de aula mesmo, normal, só que tem grade que separa o professor de um lado e os reeducandos do outro. E esse professor também é vigiado com câmeras o tempo todo. Como que ele vai ensinar todos os conteúdos previstos pelo MEC, nos parâmetros curriculares nacionais, para reeducandos em séries diferentes, e esse reeducando ainda tem direito de prestar a prova do Enem. A prova do Enem é aplicada dentro do sistema carcerário. Será que esse reeducando, mesmo que ele queira, ele vai realmente aprender com essa única pessoa que vai estar lá dando aula para várias séries diferentes? É óbvio que cada um vai ter o seu material, cada um vai ter a sua apostila, mas será que dá tempo de cuidar de cada um que vai estar numa série diferente? Então vão ser vários grupos ao mesmo tempo, em séries diferentes, tratar de vários assuntos para séries diferentes. Será que vamos ter um desenvolvimento? Isso vai trazer uma reeducação? A gente sabe que vai ser muito complicado. Se numa sala de aula normal, onde todos estão no mesmo período, nós já temos grandes problemas, grandes déficits de entendimento, de aquisição cognitiva, de conhecimento, imagina numa sala com vários níveis de conhecimento diferenciados, né? E aí, o Kainan colocou que a Suzane von Richthofen prestou o Enem, passou no vestibular, salvo engano, para turismo, e os alunos fizeram um abaixo-assinado de que não queriam estudar na mesma sala que Suzane von Richthofen, né? E aí vocês viram que foi feita uma grande espetacularização na mídia sobre este caso, e virou o quê? Alguém propagou? Será que ela está estudando? Teve alguma reportagem quanto a isso? Não teve reportagem. Por quê? Porque não ia gerar espetáculo. O espetáculo que eles queriam gerar, já geraram ao jogar que ela tinha passado no vestibular. Mas e a nova chance? E a reinserção dentro da sociedade? É o direito dela, embora ela tenha sido a mandante do assassinato dos seus pais, não é? Eu fui aluno do promotor do caso da Suzane von Richthofen. E foi na época, vocês não devem se lembrar, foi na época um caso muito chamativo na sociedade, onde foi feita uma grande espetacularização, que a sociedade queria até linchar ela, e se linchasse, isso seria o suplício do Foucault. Essa questão de linchamento, nós temos também quando são praticados crimes de estupro, não é? A sociedade sempre se rebela contra o sujeito ativo da prática do crime de estupro, e esse sujeito tem que passar por uma certa proteção. Inclusive, dentro do sistema penitenciário, eles vão ficar em celas separadas, né? Nós temos celas só para estupradores, celas só para homossexuais. Nós temos essa divisão porque a LEP exige que seja feita essa separação para proteção. Se não separar os estupradores, por exemplo, eles serão vítimas dentro do sistema carcerário da prática do mesmo crime por outros companheiros de cela. Diga, Léo. Professor, se a gente analisar, assim, a situação, a prática mesmo, a gente pode chegar à conclusão de que a gente vive aquele direito penal sistêmico, né,
Jacobs, Jacob, não sei se ele é russo, de que serve apenas para garantir o funcionamento do sistema e para entrar só naquele momento em que a norma já foi violada, e pouco se preocupa com o bem jurídico, né? Ele não quer saber as razões, para ele, pouco a criminologia importa. Ele quer só garantir a rigidez do sistema atual. Ele só quer punir, quase que um direito penal do autor. Impondo esse medo nas pessoas. E quem teria esse papel de fazer a prevenção da não prática de crimes? O Ministério Público, mas alguém já viu o Ministério Público atuar na prevenção, fazendo algum projeto na sociedade? Nós só vemos o Ministério Público punindo as pessoas cada vez mais. O Ministério Público, em momento algum, se coloca no lugar da vítima, no lugar do autor do delito, né, do nosso sujeito ativo. Ele não se coloca no lugar, porque se ele se colocasse no lugar, ele iria fazer os seus trabalhos, os seus projetos sociais para prevenir a prática delituosa. E não somente atuar na denúncia, na acusação. Cabe ao Ministério Público fazer isso. E o Ministério Público não faz o seu papel. Eu tenho 2 orientandos tratando desse tema, e é o papel do Ministério Público. O Kainan colocou aqui no grupo também, no chat também, que os crentes ficam também separados. Temos a cela dos evangélicos, né? Que não ficam só crentes evangélicos, ficam católicos também, né? Mas é chamado de cela evangélica, aqueles que se voltam mais à religiosidade. Não significa dizer que não sofrem infrações disciplinares. Eles sofrem infrações disciplinares porque também não é tão perfeito assim, né? Estava falando da Escola Nova Chance, já passo a palavra para você, Denis, só um pouquinho. Estava falando da Escola Nova Chance, a Escola Nova Chance, então, vai ter um professor para um grupo de reeducandos, geralmente no sistema carcerário. Os reeducandos que estudam ficam numa cela separada, só de aqueles que são alunos vão ficar nessa cela. Um único professor, ele recebe pelo Estado, como se fosse um professor do Estado, concursado e tal. O sistema carcerário vai receber os lanches, material, caderno, lápis, borracha, né, essas coisas, recebe na quantidade exata do número de reeducandos, e o lanche, tem o recreio, né? Eles têm o recreio com lanche específico somente para eles, vem na quantidade correta, vem as caixas com aquela quantidade, nem a mais e nem a menos, e não vem para o professor, né? E eles têm o intervalo. Então a aula começa tipo 13h, não sei se é 1 ou 1h30, começa a aula, às 3h, 15 para as 3, tem o recreio, eles saem da sala de aula, entram na cela, aí fecha a cela, aí que a professora vai sair de trás da grade que ela fica e vai para o lanche dela lá dos 15 minutinhos. Depois dos 15 minutos, volta a professora, fecham a grade, aí abre a cela dos que vão estudar, dos alunos, e colocam dentro da sala de estudos e fecha de novo. Nos intervalos, a cela é revistada. A cada intervalo que tem, a cela vai ser revistada pelos agentes penitenciários para ver se tem alguma coisa. Assim como no banho de sol, geralmente em torno de 9, 10 da manhã, tem o banho de sol. E no período do banho de sol é o momento em que os agentes vigiam eles no banho de sol, do alto, e também vão entrar nas celas e fazer as vistorias necessárias para ver se tem alguma irregularidade lá dentro. Se tiver, sanção disciplinar, que nós já vimos na LEP. Diga, Denis. Boa noite, professor. Só dando um adendo no que o Kainan digitou no grupo, que os crentes ficam em escala dividida, eu já tenho a resposta. O que eu vou jogar aqui é o seguinte: o objetivo do cárcere, da prisão, é reeducar e ressocializar o preso. Só que, ao meu ver, essa ressocialização, claro, a gente vê que não ocorre dentro da cadeia. E, de alguma forma, além pela má educação dentro da cadeia,
pode dizer que essa segregação dos próprios presos, como separar estuprador em cela diferente, crente em cela diferente, fulano em cela diferente, ou X9, os duros em cela diferente, isso, querendo ou não, é uma segregação. Sendo que aqui fora não tem essa segregação. Aqui fora temos estupradores, temos ladrões, ou qualquer tipo de pessoa. Só que a gente não sabe, e alguns até sabem, só que não fazemos nenhum mal. Alguns não fazem mal com eles. E lá dentro, eles são treinados para isso. Estuprador, você vai matar X9, tem que morrer porque tem alguém cumprindo pena. Então, essa responsabilização já começa a vir mal enraizada dessa própria segregação dos próprios presos. E aí minha pergunta é, claro, a gente não pode colocar todo mundo junto também, então estava matando o outro. Então eu não vejo uma resposta. Teria alguma resposta cabível para isso? A segregação, ela sempre esteve presente, né, na nossa sociedade, mas nós vemos realmente ela mais presente dentro do sistema carcerário. Como você disse, o X9, para quem não sabe, X9 é o dedo duro, né? O dedo duro lá de dentro da cela, ele vai ser punido pelos próprios colegas de cela. Então, o diretor do sistema penitenciário, ele vai ter o seu X9? Vai. O diretor tem sempre o seu X9 que vai contar as coisas. Mas ele também vai passar por cima de muitas coisas, o diretor. Por que o diretor vai passar por cima de muitas coisas? Porque o próprio diretor sabe que dentro de cada cela tem uma regra específica. Cada cela tem o seu código de ética, digamos assim, específico. Tanto que quando um reeducando é transferido de um sistema para outro sistema carcerário, a primeira coisa, quando ele vai entrar na cela, ele vai tirar o chinelinho dele, né? Uma havaiana branca, ele vai tirar o chinelinho dele e vai pedir licença para entrar na cela, porque ele sabe que lá tem alguma regra e que vão passar essas regras para ele. Lá dentro as pessoas vão ser segregadas, vão ser, como eu posso dizer, vão ser tidas de uma forma diferenciada, vão ser tratadas de uma forma diferenciada. Cada um vai ter a sua individualidade, sim, mas com características específicas que são definidas pelo líder da cela. E esse líder vai ser sempre o mais velho da cela, o que está mais tempo na cela, não o velho de idade. O que está mais tempo dentro daquela cela é que vai ser o líder e vai exercer esse poder dentro da cela, que nós vimos no texto que nós lemos na última aula, né? Que trazia alguns reflexos da Estação Carandiru, e aí nós fomos lendo o texto do depoimento dos carinhas lá, contando como que era o dia a dia deles, né, dentro do sistema carcerário. As leis e os métodos punitivos são características das sociedades civilizadas? Essa pergunta foi para a turma A, né? Se as leis e os métodos de punição são uma característica da sociedade civilizada. O texto vai dizer que os historiadores do direito penal, está na página 114, no meio da página, vai dizer que os historiadores do direito penal, eles costumam referir-se a um processo de humanização das leis e dos métodos de punição que caracterizam a sociedade civilizada. Então, se a pena for humanitária, nós teremos, sim, uma punição que vai ser mais civilizatória, que vai formar cidadãos para serem reinseridos dentro da sociedade. Mas o que garante que essa pena seja humanitária? Nós conseguimos tornar as penas humanitárias? Não. Hoje nós temos, dentro do sistema carcerário, uma fábrica de criminosos, porque tudo que está previsto na LEP não é cumprido dentro do sistema penitenciário. E se nós analisarmos com muita riqueza de detalhes, nós vamos ver que a LEP traz tantos direitos para os reeducandos que muitas vezes nós chegamos a nos questionar se nós não seríamos dignos de estar dentro da prisão também, de praticarmos delitos também, para termos todas as garantias que os reeducandos têm.
Isso faz com que nós paremos para refletir muito, porque se o sistema carcerário seguisse piamente o que diz a lei de execuções penais, seria prazeroso estar preso. Teria tudo do bom e do melhor, mas nós sabemos que isso não acontece e que a culpa também não é do Estado. Por que a culpa não é do Estado? Porque assim como o Estado nos oferece coisas boas a nós, cidadãos de bem, que exercem os seus deveres, né, os seus direitos corretamente, ele vai oferecer também para os reeducandos muitas oportunidades e uma boa qualidade de vida. Mas se isso não acontece, a culpa não é dele, a culpa é de quem atua em nome dele. De quem é a culpa? A culpa é de juízes, a culpa é de promotores, a culpa é de diretores, de agentes penitenciários que descumprem a própria lei. E quem é que vai ter coragem de denunciar um juiz de execução, um promotor, um agente penitenciário, até mesmo o diretor do sistema penitenciário? Quem vai ter coragem de ser o X9 para mostrar as ilegalidades? E aí, quando se observa que isso é uma verdade, cria-se a obrigatoriedade de termos o Conselho da Comunidade, que vai ser o tema da nossa aula de sexta-feira, que eu postei lá no grupo para vocês, que vai ser uma mesa redonda, né, com o Gabriel. O Gabriel foi meu monitor, meu orientando na Unemat. Hoje ele faz o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, em Ciências Criminais. Nós ficamos 3 anos estudando e publicando somente nos eventos da PUC do Rio Grande do Sul, né, na PUC de Porto Alegre, com Auri Lopes Júnior, para que o Gabriel conseguisse ser aprovado no programa de mestrado, e ele foi aprovado de primeira, logo de cara, ele conseguiu a sua aprovação junto ao programa de mestrado, e o tema da pesquisa dele foi o papel do Conselho da Comunidade, e no mestrado continua com este papel. É uma coisa que eu gosto de fazer com os meus orientandos, é isso, de fazer com que pesquisem algo que queiram levar para o futuro. E por isso que na sexta-feira é ele quem vai fazer essa palestra para nós, tratando do Conselho da Comunidade, da importância desse conselho. O conselho vem para fiscalizar a atuação de todos os envolvidos dentro do sistema penitenciário, não só dos reeducandos, das suas famílias, como forma de apoio, de cooperação, como de vigia mesmo, de vigiar o papel do juiz, do promotor, até do delegado, do diretor carcerário, dos agentes penitenciários. Mas esse conselho, em que momento também vai ter coragem de fazer uma denúncia do não cumprimento das regras previstas na Lei de Execuções Penais? E aí, na sexta-feira, então, nós vamos debater isso junto com o Gabriel e com o Davidson, que também foi meu orientando, e eles estudam essa questão da política criminal. Por isso que a nossa aula vai ser com eles. Eu mandei lá para vocês no grupo do WhatsApp o link de inscrição, apesar do evento ser fechado só para nós e para os integrantes do meu grupo de pesquisa. Nós vamos fazer a inscrição para poder gerar um certificado para vocês depois, tá? Embora seja aula, nós vamos conseguir gerar o certificado, por isso que eu coloquei o link da inscrição lá para vocês. Alguém levantou a mão. Quem que ia falar? O Kainan colocou, minha dúvida é a mesma que a do deles, mas não vejo outra maneira, pelo menos no sistema carcerário que temos, e não haver segregação, principalmente nesses casos de estupro, X9, entre outros. Caso contrário, seria uma verdadeira cova de leões. E o que já é em grande parte dos casos. Exatamente. As pessoas que praticam os crimes de estupro, elas, se não forem separadas em celas específicas, elas serão vítimas de estupro dentro do sistema carcerário. Aqueles que praticam a violência doméstica e familiar,
também são separados, porque senão tudo aquilo que ele fez com a pessoa do lado de fora, ele vai sofrer do lado de dentro. O sistema carcerário ele é muito justo, mas ao mesmo tempo ele segrega, ele separa as pessoas e ele faz essa segregação em prol de uma não violência, se nós pararmos para pensar, porque senão essa violência começa a ser disparada cada vez mais, e cada vez mais isso vai se disseminando no nosso seio social. Olha quanta coisa um simples texto traz para a gente poder discutir, né? As penas eram ainda não desumanas, as penas eram ou ainda são desumanas, que caracterizam verdadeiros suplícios. É a pergunta número 10. As penas eram ou ainda são desumanas, que caracterizam verdadeiros suplícios. Hoje as penas são mais humanas, né? Se nós compararmos com os primórdios, lá com o início, que era o uso da força, essa espetacularização das formas de punição, nós vamos ver presente naqueles filmes que tem reis, rainhas do período medieval, né? Nos filmes épicos. E hoje as penas não são mais assim, graças a Deus, né? Porém, elas não são tão humanas, porque a LEP não é cumprida a rigor, à risca. Se fosse cumprida a rigor, ela seria totalmente humanitária, humanizada, né? O sistema hoje tenta, inclusive, aplicar a figura do direito sistêmico para tentar promover essa cultura de paz, né? Que nós já estudamos um pouco de direito sistêmico quando nós estudamos, tivemos a disciplina de mediação de conflitos, né? Naquela disciplina que nós fizemos as mediações, nós temos a aplicabilidade hoje junto à área criminal, Rio Grande do Sul, novamente, sendo o ápice dessa aplicabilidade do direito sistêmico como uma possível forma de humanizar as penas, né? De descobrir os porquês da prática de determinadas condutas delituosas. Aí a próxima pergunta vai dizer o que é criminologia e para que ela serve. Vai estar tratando disso na página 115. A criminologia, então, ela vai ser o estudo dos comportamentos dos criminosos, da mente do criminoso e do que faz com que ele pratique determinados crimes. Isso vai ter uma grande relação com a figura do direito sistêmico, porque para o direito sistêmico, que vai ser as formas de justiça restaurativa, mediação, conciliação, a constelação familiar, né? Isso vai ser aplicado como uma forma de promoção da cultura de paz, de buscar por que essa pessoa pratica o crime. E no direito sistêmico vai entender que se a pessoa é um criminoso, alguém na sua ancestralidade, algum dos seus ascendentes também era um criminoso. Começa a fazer relação com aquela coisa. Eu sou o espelho dos meus pais. Os meus pais são o meu espelho, eu sou o reflexo dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, e por aí vai. O direito sistêmico vai fazendo um estudo da antecedência, né? Dos antecedentes, dos antepassados nossos, até chegar a descobrir quem foi no passado que foi um criminoso. E quando chega nessa pessoa, começa a fazer um tratamento específico. Isso é a aplicabilidade da constelação familiar de uma forma muito simplória, para vocês entenderem um pouquinho o que é. Essa constelação familiar, então, vai ser esse estudo de voltar ao passado. Tem fundamentação, a constelação familiar, ela não tem fundamentação teórica, e a sua origem se dá nas tribos indígenas. Os índios sempre resolviam seus conflitos internos em círculos, por isso nós temos também a figura dos círculos de paz como uma das formas de justiça restaurativa, de solução de conflitos. Sentar em círculos para discutir o assunto e chegarmos a um consenso. Isso é aplicado hoje, inclusive no direito penal, porque no direito civil nós já sabemos que temos uma aplicabilidade efetiva.
É óbvio que no direito penal eu não vou aplicar direito sistêmico no homicídio, no latrocínio, né? Tem alguns crimes que são impossíveis de aplicar o direito sistêmico, porque eu não vou aceitar uma carta psicografada, né? Não vou contratar um médium para escrever lá para mim o que aconteceu. Vai saber a idoneidade, e o direito não é baseado em religiosidade. Nós estamos num país extremamente laico, mas o direito sistêmico está aí sendo aplicado e acaba vindo de encontro com a criminologia, que vai fazer um estudo dessa aplicabilidade. Com isso, a próxima indagação vai perguntar para vocês se a pena é aplicada para o corpo do réu, para o corpo do criminoso. Nós vamos ver que alguns estudiosos, tanto da criminologia quanto do direito penal e processual penal em si, alguns dirão que sim, que a pena é aplicada ao corpo. Mas uma vez que é aplicada ao corpo, ela vai ser aplicada também à consciência moral, né? A consciência valorativa. O retirar a pessoa da sociedade e colocá-la dentro de um ambiente fechado, restrito, com outras regras, tem o intuito de fazer com que ele mude a sua forma de pensar, a sua valoração moral, que é a sua consciência. Dentro do sistema carcerário, ele vai ter tempo para pensar e refletir sobre as atitudes que por ele foram praticadas, embora ele vá praticar outros crimes, inclusive dentro do sistema penitenciário. E muitos, quando saem de lá de dentro, 2, 3 dias, uma semana, um mês depois, acabam voltando, reincidindo na prática delituosa, se tornando reincidentes. Uma vez reincidente, isso é uma agravante para o aumento da pena, dosimetria, né, da pena, e ele voltando para o sistema carcerário, ele volta porque nós não temos políticas públicas de reinserção à sociedade. Esse reeducando cumpriu sua pena, foi posto em liberdade, vai fazer o que da vida? Virar um mendigo? Quem vai empregar ele? Se nós temos estudos que demonstram que todos nós somos preconceituosos e não empregaríamos um reeducando. Qual vai ser a política? O Estado vai continuar mantendo essa pessoa, mesmo depois que ela foi colocada em liberdade? E aí nós vamos entrar naquelas discussões das mulheres de bandido, né? Que o povo costuma dizer, que o marido está preso, ela está super bem com ele, porque ela está recebendo uma pensão, né? Quando ele é solto, ela larga dele e vai arrumar um outro lá dentro do sistema penitenciário. E ela vai vivendo disso. Vocês podem achar engraçado, achar que é mentira, mas vocês vão ver quando vocês estiverem na prática, lá no estágio, no NPJ, vocês vão ver que tem mulheres que vivem do sistema penitenciário, que vivem dessa relação com pessoas que estão com a sua liberdade privada. Alguém tinha pedido para falar. Leandro? Marli? É que a sua mão está levantada, Leandro, por isso. Abaixa a mãozinha aí. Marli, sua mãozinha está levantada. Professor, está me ouvindo agora? Tô. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal para você. Digamos assim, caso houvesse a possibilidade da prisão perpétua no Brasil, para crimes hediondos, igual a gente assiste na TV, aqueles casos de assalto, onde a pessoa mesmo entregando o bem, o cara atira, né, queima-roupa, mata a pessoa a sangue frio. Aí eu te pergunto, se houvesse a possibilidade da prisão perpétua no Brasil, você acha que serviria como reflexo para a população, que diminuiria a incidência desse tipo de crime? O que você poderia pontuar para a gente? Bem subjetivo, né? O meu pensamento. Eu penso que não. Eu penso que não. Por quê? As pessoas vão continuar praticando crime. Muitas vezes é melhor eu estar lá preso e tendo uma vida boa, porque eu vou ser o
chefão da cela, eu vou ser o cara que vai mandar, o todo-poderoso, do que eu estar do lado de fora e ser a mula que vai carregar droga, que vai fazer o servicinho baixo. Dentro do sistema eu vou fazer um serviço mais alto, de alto padrão. Então eu penso que essas penas perpétuas não seriam eficazes. O mesmo nós podemos correlacionar com as drogas, né? Será que nós deveríamos liberar o uso de drogas? Com essa liberação, será que diminuiria o uso? A maioria entende que sim. Por quê? Porque aquilo que é proibido é mais gostoso, não é? Se for tudo liberado, vai diminuir o consumo. É isso que a maioria entende. Mas será que isso realmente acontece? No caso da prisão perpétua, e se a pessoa é inocente e foi condenada? Nós temos casos disso. A obra, o processo do Franz Kafka, não sei se vocês leram, ela vai tratar disso. Vai tratar da figura de um funcionário público que ele está sendo punido, ele é condenado e ele não sabe em momento algum por que ele foi condenado, sendo que ele agia corretamente dentro da sua vida em sociedade. E a obra vai tratar disso com o Franz Kafka, vai nos colocar numa grande reflexão. Depois ele vem com uma colônia penal e vai tratar de todo o sistema penitenciário. A obra Na Colônia Penal tem uma versão que é em gibi, em quadrinhos, história em quadrinhos. É muito interessante. Na nossa biblioteca da FCARP nós temos. E o nosso sistema penitenciário está extremamente abarrotado, né? Ele está abarrotado, está saindo pelo ladrão, né? Assim que a gente fala, de reeducandos lá dentro, nós não conseguimos reinseri-los dentro da sociedade. E cada vez mais aumenta a população carcerária, ela não diminui. Impor pena de morte ou a prisão perpétua são situações que podem até causar um temor, um medo, mas que vai durar por pouco tempo. Depois as pessoas continuam praticando o crime. Porque se está na índole dela, no caráter dela, ela vai praticar o crime independentemente de ser uma prisão perpétua ou de ter uma possível aplicabilidade da pena de morte. Nós sabemos que a pena de morte ela é prevista na Constituição Federal em casos de guerra, mas ela nunca será aplicada. Por que ela nunca será aplicada? Porque nós temos tratados internacionais de direitos humanos aos quais nós somos signatários. E os tratados internacionais de direitos humanos vão dizer que, em caso de guerra declarada, nós temos que abrigar todos os refugiados da guerra. E não só os refugiados, aqueles que forem presos de guerra. Nós temos que abrigar eles e dar as boas condições de sobrevivência. Então, nós também não vamos aplicar a pena de morte, mesmo em caso de guerra declarada, como diz a nossa Constituição Federal. Vai abarrotar também o nosso sistema. Uma vez descumprido um tratado internacional, ele pode gerar o estado de guerra, ele pode se extinguir pelo estado de guerra, e aí quem vence vai ser o Estado que vai ditar as regras, a nação que vai ditar as regras. Sim, Eduardo. Professor, está me ouvindo? Oh. Eu também já pensei muito na indagação feita pela Marli, nesses tipos de penas mais severas e tal. E como o senhor mencionou, a eficiência do sistema investigativo ainda não possui uma qualidade para a gente ver essas situações na prática. Isso nos leva ao pensamento do Voltaire, que é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Exatamente. E com isso nós caímos lá na política criminal, com o Ashley Manby. O Ashley Manby, ele vai dizer que o Estado exerce dois papéis dentro da sociedade. O Estado exerce um papel de escolher quem deve viver e quem pode morrer. Quem deve viver e quem pode morrer. Né? Então, o Estado vai estabelecer essa relação de poder e dever a todo instante. Por isso que ele vai aplicar o seu ius puniendi. É ele que escolhe quem pode e quem deve
ter direitos, ter garantias dentro da sociedade, e quem não é digno disso. A todo instante, o Estado vai estar desenvolvendo essas ações. Boa noite, Carlos. Você chegou para quase o término da nossa aula e não entrou pelo e-mail institucional, né, Carlos? Trata de usar o e-mail institucional. Continuando aí, então. Dá uma nota 0 para ele. Pois é, a hora que eu gerar ali, a hora que eu fechar a sala aqui, gera a lista. O nome dele vai estar bem com o horário que ele entrou, assim, marcado, piscando, neon, né? Arrasou. Depois, a próxima questão, então ela fala da criminologia, né? Para que ela serve, o que ela é. Ela é o estudo, então, da figura do criminoso, do seu pensamento, das suas práticas. Se é correto dizer que a pena é aplicada ao corpo, sim, a pena é aplicada ao corpo, nós vamos restringir o corpo da pessoa, não que nós vamos castigar o corpo com chibatadas, chicotadas, né? Não isso, porque isso foi no passado, hoje não, embora nós saibamos que existem alguns métodos de tortura, né? E esses métodos de tortura, uma vez aplicados dentro do sistema penitenciário e descobertos, o Brasil responde junto à ONU por intermédio da OEA, da Organização dos Estados Americanos, em que nós temos os agentes infiltrados dentro do sistema penitenciário brasileiro. Esses agentes da OEA são remunerados pela nossa República Federativa do Brasil, e eles se encontram numa grande conferência em Haia, uma vez no ano, para apresentar os relatórios referentes ao sistema penitenciário brasileiro, se cumpre as suas regras, se não cumpre as suas regras. Inclusive, Lei Maria da Penha é oriunda de um desses encontros da OEA, feito em Haia. Depois vem a criminologia, é o estudo do crime aplicado ao corpo, bem como o estudo da mente do criminoso, sim, né? Já falei que sim. Então, a criminologia, ela é o estudo da aplicabilidade da pena ao corpo e ao estudo da mente do criminoso. Desde lá do momento do intercrimes, quando a gente pensa na possibilidade de praticar um crime, até todos os atos executórios ou a tentativa da prática desse delito, a chegarmos a uma sentença, formarmos o juízo de convencimento e admissibilidade do juiz para que ele sentencie e a possibilidade de impetração ou não de um recurso. A educação carcerária é um fato problemático, porém é também a base para o processo de ressocialização, embora a educação dentro do sistema carcerário, que é chamado de Escola Nova Chance, procurem no Google depois, entrem no site da Escola Nova Chance, para vocês conhecerem um pouquinho. A Escola Nova Chance, inserida dentro do sistema carcerário, para trazer novas oportunidades, ela tenta ressocializar, mas ainda é um grande problema. Um dos exemplos eu disse já para vocês em uma das nossas aulas. Em Araputanga, nós tivemos um caso lá do DVD, né, que eu contei para vocês. E antes que saísse a resolução proibindo o uso de televisões dentro das celas, em Araputanga já estava proibido pelo fato de que os alunos da sala de aula Nova Chance, enquanto a professora se distraiu explicando o conteúdo para alguns colegas, eles desmontaram o DVD e deixaram somente a carcaça. O dia que a professora resolveu passar um vídeo para eles e usar o DVD, descobriu que não tinha nada. O DVD estava montado dentro da cela dos alunos que participam da Escola Nova Chance. Que tipo de ressocialização é essa, né? É impossível um professor cuidar de tudo, porque ele tem que cuidar de várias séries ao mesmo tempo. Nós nunca somos bons em tudo, nós somos bons em áreas específicas, né? Por isso que no exame da OAB nós escolhemos uma área, embora não seja a área que nós vamos atuar, né? Nós podemos escolher qualquer área. Na nossa prática, junto ao exercício da profissão de advogado, ou qualquer outra profissão que vocês forem exercer,
vocês vão escolher a área específica de vocês, aquela que vocês se entendem melhor, se consideram serem os melhores, porque nós fazendo aquilo que nós gostamos, nós vamos fazer com mais dedicação, com mais afinco. Então, a educação carcerária, ao mesmo tempo em que ela proporciona uma nova chance, ela se torna um grande problema dentro do sistema carcerário. É correto afirmar que o Brasil é considerado um dos países mais perversos do mundo em termos sociais e um dos piores lugares sobre o quesito concentração de renda. São mais de 50 milhões de brasileiros vivendo abaixo do nível de pobreza, portanto, condição considerada de indignidade para o ser humano. Não é a proporção do bem comum, do bem viver, né? E as pessoas são extremamente miseráveis, principalmente agora nos tempos de pandemia. Mas também essas pessoas não buscam mudar de vida. Uma vez que o Estado ajuda, ele não vai buscar uma melhoria na sua qualidade de vida, porque se acomoda. O destino da maioria dessa população se encontra sem o amparo social e a proteção do Estado é a prisão. O Estado vai proteger punindo as pessoas, estabelecendo quem deve viver e quem pode morrer, ou quem pode viver e quem deve morrer. Esse é o pensamento do filósofo camaronês, de Camarões, né, Achille Mbembe. Ele vai tratar disso. Então, o nosso sistema hoje, a nossa sociedade brasileira hoje, é uma das piores no sentido de não proporcionar boas condições de subsistência à sua população no todo. Falando em população, nós temos que lembrar daquela diferença, né, de população, povo e cidadão. Falamos sempre em população, que é o todo, né, que é diferente de povo e que é diferente de cidadão. A próxima pergunta é se é dever do Estado dar assistência ao preso e ao internado para prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, proporcionando aos recuperandos ou reeducandos e egressos oportunidades de trabalho, de capacitação profissional, educação e geração de renda para que eles possam sentir-se cidadãos conscientes de seus direitos e de seus deveres. Esse é o papel do Estado, segundo a Lei de Execuções Penais. Proporcionar todas essas qualidades, essas características, essas adjetivações aí de reinserção ao trabalho, de capacitação, de formação, não só educacional, como profissional, para que eles possam se sentir dentro da sociedade aptos a voltarem a ela. Mas nós sabemos que poucas são as empresas que vão investir dentro de um sistema penitenciário, poucas são as pessoas que irão lá desenvolver algum projeto social para estar auxiliando no desenvolvimento desses projetos. A culpa é do Estado em si? Não, o Estado previu isso, o Estado estabeleceu isso. Quem não cumpre é quem está lá na relação de poder, que é a pessoa que tem legitimidade e legalidade. São eles que não colocam em prática isso. A culpa é de quem? É de juiz, é de promotor, é de diretor e é de agente do sistema penitenciário. Eles que têm esse papel de fazer essa aplicabilidade para que as pessoas sejam reinseridas na sociedade. Os níveis de pobreza fazem com que os crimes, as práticas delituosas aumentem cada vez mais. Quem vai conseguir ver o seu filho passando fome, passando necessidades? E aí nós vamos ter aquela relação do crime de bagatela, não é? Que é logo que começa a estudar o direito penal, de ir lá no supermercado e passar a mão no pote de margarina, né? No pãozinho para dar para o filho, né? E que isso não vai ser punido. Por quê? Porque são os índices de pobreza e miserabilidade da nossa sociedade brasileira. Só a nossa sociedade brasileira é assim? Só a nossa nação brasileira é assim? Não. Olha os países africanos.
são muito mais miseráveis do que nós e também possuem altos índices, porém, nós temos acesso a esse tipo de informação. Nós nos dedicamos a buscar conhecer outras culturas, outras leis, como elas são aplicadas? Não. Nós buscamos sempre comparar a nossa legislação com a legislação americana, que é muito diversa da nossa. Nos estados americanos, cada estado vai ter a sua legislação específica. É óbvio que eles têm uma lei maior, mas cada estado tem os seus métodos de punição, que são diferenciados. E a classe social, quanto mais baixa, mais crime vai praticar. Não que a classe alta deixe de praticar crimes, porque, como vocês viram na obra O Príncipe do Maquiavel, o poder corrompe as pessoas. Quanto mais poder as pessoas têm, mais elas serão corrompidas e também praticarão crimes. Nós vemos isso na política, mas isso acontece em todos os ofícios, em todas as profissões. Quanto mais poder, mais corrompidas as pessoas se tornam. Qual o ponto de vista positivo desse texto? Alguém gostaria? O que o texto traz de pensamento positivo? Exatamente, que a maioria da população é pobre e recebe cerca de um salário mínimo por mês. Quando recebe um salário mínimo, né? Que nem carteira assinar registrada tem. Isso muitas vezes não dá para pagar um aluguel, não dá nem para ir no supermercado, né? 2 sacolinhas no supermercado já sai em torno de 200, 300 reais, né? Imagina se for toda semana no supermercado, o que é que acontece com essa pessoa, cada vez mais endividada, cada vez mais inseridas dentro da miserabilidade. E aí, o que o texto trouxe de positivo para nós? Ele traz de positivo para nós uma reflexão sobre as nossas atitudes enquanto cidadãos de bem, que estamos buscando uma evolução pessoal, um crescimento pessoal, um desenvolvimento, porque nós objetivamos mudarmos de casta, de classe social, né? E essas pessoas que estão na situação de miséria, essas pessoas buscam mudar de classe social? Geralmente não, elas estão acomodadas. Olhem as periferias, olhem as favelas, por exemplo. Aí no Mato Grosso não tem muito, né? Nós não vemos favelas como aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, né? Em outros estados. Até Curitiba tem favela. Mas quem vai visitar Curitiba, por exemplo, não vai ver um mendigo, não vai ver uma prática criminosa, não vai ver nada. Por quê? Porque os miseráveis, os menos favorecidos, estão excluídos. É o processo de higienização que vocês devem ter discutido em direito ambiental, acho que vocês já tiveram direito ambiental. Temos o processo de higienização, que é o processo de limpeza, que acontece principalmente nas cidades turísticas. Curitiba é uma cidade toda projetada para o turismo. O centro de Curitiba é constituído por prédios. Depois dos prédios, vem os sobrados, as casas que são sobrados, depois vem as casas comuns, depois vem as periferias. É uma cidade toda projetada para o turismo. Você vai a Curitiba, você não vai ver um mendigo, você não vai ver um papel no chão, porque é uma cidade turística com projeção. Cáceres é uma cidade turística com projeção? Sim, mas manteve-se nesta projeção? Não. Olha Cáceres, o centro de Cáceres. O que está mantido lá dentro? As ruas, que são de paralelepípedo. A praça não foi mantida, porque teve a reforma recente, colocou aquele piso ecológico, aquela fonte que o povo vai lá tomar banho, né? Só manteve o Marco do Jauru, que não era ali o lugar dele, ele era na beira do Rio Paraguai. Manteve a catedral, aquela casa rosa ao lado da catedral, a Câmara Municipal, a biblioteca,
que foi isolada para ser feita a restauração. Como o Estado demorou para começar o processo de restauração, virou um ponto de drogas, até que pegou fogo e acabou com tudo. Aí temos a Câmara Municipal, a Casa Amarela de frente à Câmara Municipal, e o prédio onde está o Sicredi hoje, o que constitui o patrimônio histórico de Cáceres. E no semáforo, na rua que passa em frente à catedral, tem um semáforo. No semáforo em cima tem uma loja, e em cima tem um anjo, a estátua de um anjo. Aquilo compõe o patrimônio histórico de Cáceres. O resto não existe mais. Por quê? Porque as políticas públicas não foram aplicadas lá dentro de uma forma consistente para que se preservasse o todo. Esse todo faz parte da política de higienização. Num tempo não muito distante, em Cáceres nós também não víamos a figura de mendigos, né? Nós tínhamos lá o Festival Internacional de Pesca, então é também um grande exemplo aí. E quanto mais miseráveis, mais aumenta a conduta, as práticas delituosas. Hoje nós vemos Cáceres com olhos diferenciados, né? Não tem outdoor na praça? Não tem, né? Porque se tiver um outdoor, ele vai tapar a catedral, que é um patrimônio histórico, não pode ser mexido. Então tem regras específicas que vão estar previstas no nosso direito ambiental. Por isso, o direito é uma correlação entre os seus ramos, entre todas as suas áreas específicas aí. E quanto mais pobre, mais miserável, mais cômoda as pessoas se tornarão. Por quê? Porque o Estado oferece. Se eu não fizer, o Estado vai pagar para mim, o Estado vai me dar. Por que as crianças vão na escola? Vão na escola porque, se for na escola, vai receber o Bolsa Família. Se deixar de ir na escola, não vai receber o Bolsa Família. Que não é Bolsa Família, é Bolsa Crédito Celular, né? Coloca crédito no celular. E, então, o texto traz toda essa reflexão voltada à figura do positivismo jurídico e vai trazer como ponto positivo esse momento de reflexão, de nós olharmos para nós enquanto sujeitos de direito e não indivíduos, indivíduo é qualquer um, nós somos sujeitos de direito, os sujeitos de direito inseridos dentro dessa sociedade e tem que cumprir com os seus deveres e com os seus direitos. O texto traz pontos negativos? O texto traz pontos negativos. No momento em que nós observamos que nós mesmos criamos as nossas leis e nós nos tornamos vítimas dessa lei. Esse é o ponto negativo que o texto vai proporcionar para nós em forma de reflexão. Trazer uma assistência ao reeducando, ao internado, com boas condições de vida, que a LEP promove, nos faz pensar que a vida deles pode ser melhor que a nossa. Uma vez que eu descumpro a lei, se ela for aplicada do jeito que ela está descrita, a vida deles será muito melhor do que a nossa vida, que somos pessoas honestas, cumpridores dos nossos deveres e das nossas obrigações. Esse é o ponto negativo do texto, que vai nos proporcionar muita reflexão. Alguém ergueu a mão e abaixou. Marli. Professor, eu estou fazendo uma reflexão da sua fala, quando você fala no comodismo da classe inferior, da classe baixa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, assim, que ponderar, porque eu trabalho aqui na minha cidade, trabalho com uma população bem carente, e, assim, eu vejo muitos casos de pessoas que gostariam de fazer uma faculdade, gostaria de estudar, e tem que trabalhar o dia inteiro no corte de cana, né? Então, assim, fica inviável. A pessoa, ao invés de estudar, ela tem que manter a casa, ela tem que prover o sustento da família. Então, assim, eu vejo que a gente tem que analisar cada caso, né? Porque tem gente que realmente com Bolsa Família, serve para comprar telefone, serve para tomar cervejinha no final de semana, e mesmo assim, com esse valor, ele não procura educação, não vai para a escola.
mas tem aqueles que não recebem o Bolsa Família, que precisam trabalham o dia inteiro para o sustento da família e gostaria muito de estar estudando, que é meu caso. Eu já tenho uma certa idade, eu não tive condição de fazer o curso que eu gostaria, que era direito desde o início. Primeiro eu fiz pedagogia, terminei pedagogia, fiz todo o meu pé de meia, e agora, bem tardio, que eu estou fazendo o curso dos meus sonhos. Então, assim, não foi um comodismo da minha parte, né? Foi uma falta de possibilidade naquele momento bem anterior, na minha juventude. Assim, eu acho que é bem complicado a gente falar nesse assunto, né, de comodismo. Eu acho que a gente tem que ponderar bastante a questão. Sim, e essa questão do comodismo, nós vamos ver que ela não é presente, principalmente lá no Nordeste, não é? Porque lá no Nordeste nós vemos a real necessidade dessas políticas públicas de oferta das bolsas família e da vida, e dentre outras, né? Nós vemos lá uma crise financeira muito maior do que nos demais estados, né, que compõem a nossa nação. Voltando só um pouquinho lá na fala do Kainan, quando ele falou da Suzane von Richthofen, né, que ela prestou o Enem, entrou na faculdade e tal, acho que eu já contei para vocês, que em Cáceres, um reeducando passou no vestibular da Unemate e ingressou na justiça para que a Unemate segurasse a vaga dele, porque ele terminava de cumprir a pena, faltava 3 meses para ele terminar de cumprir a pena, ele tinha sido aprovado no vestibular, e ele reivindicava que a vaga dele fosse garantida, porque ele foi aprovado no vestibular. E a justiça autorizou, a Unemate entrou com um recurso e não segurou a vaga desse reeducando. Olha, uma universidade pública, que é considerada a universidade sem muros, de portas abertas para receber a todos, fazendo as suas privações, aplicando um suplício contemporâneo, né? O suplício hoje, ele tem características de contemporaneidade. Mas alguém gostaria de contribuir com alguma coisa? Não? E aí o nosso fórum, então, de hoje é ressocializar para não reincidir. Não é uma pergunta, tem um ponto final. Observem lá. Ressocializar para não reincidir. Comente, para vocês comentarem a opinião de vocês. Não é uma pergunta, presta atenção que é uma afirmação. Ressocializar para não reincidir. E nós temos uma atividade inserida lá para vocês, que é para vocês fazerem uma redação, e a redação vocês vão responder dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem lá junto ao AVA, tá? Quaisquer dúvidas, entrem em contato. A Unemate fez valer seu direito, que é recorrer. Sim, a Unemate fez valer o seu direito, que é recorrer, mas será que se fosse um cidadão de bem não teria guardado a vaga? Se fosse uma pessoa que estivesse acometida pelo Covid, por exemplo, será que não guardaria a vaga? Não teria uma possibilidade? Cadê a reinserção? Nós temos cotas. Para que nós precisamos de cotas? Se a nossa sociedade já está toda miscigenada, as cotas não precisam existir mais. O Estado já se redimiu há anos quando criou as primeiras cotas raciais nas universidades, nos concursos públicos. Nós não precisamos mais de cota. A nossa sociedade é toda miscigenada, todo mundo tem o pé na senzala. Então, nós também não precisamos de cota, né? A atividade do AVA, salvo engano, fecha às 23h59. É isso mesmo. Às 23h59 fecha a atividade do AVA. É para vocês construírem. É para vocês construírem. Falar que é 10h30. O AVA? Isso. Então eu vou alterar, 23h59. Vou entrar lá agorinha. Professor. E aí você. Sim. Clotter. É uma dúvida, nesse caso específico aí da Unemate aí, do vestibular,
o preso também não poderia ter entrado com um pedido solicitando a liberação dele no período de aula, ou não poderia? Sim, ele entrou com esse pedido e a juíza da execução de Cáceres autorizou que ele estudasse assim que ele cumprisse a pena, porque faltava só 3 meses. Porque para ele sair, para ir lá assistir a aula, ia ter que um policial acompanhar ele ia ter que ir algemado, então ele ia passar por situações extremamente vexatórias, porque ainda faltavam 3 meses de cumprimento no regime fechado. Essa que foi a questão. Por isso que a juíza autorizou que segurasse a vaga, e a Unemat impetrou o recurso para que não segurasse a vaga, porque a lista de espera era muito grande. E só para vocês terem um parâmetro agora, a inserção no vestibular do curso de Direito da Unemat, nós estamos no primeiro semestre com 11 alunos. Olha só a grande divergência. Enquanto na entrada do Reeducando tínhamos uma fila de espera gigantesca, hoje não temos uma fila de espera no primeiro semestre do curso de Direito da Unemat, de Cáceres, né? Dos outros campos tem fila de espera, de Cáceres não tem. Estamos apenas com 11 alunos. Olha as grandes discrepâncias, né? E no caso da Suzane von Richthofen, ela está estudando, tá? Ela não foi impedida dos estudos. Ela foi autorizada a sair para estudar. E se a pessoa está em regime fechado e o juiz autoriza, essa pessoa só pode ir se ela estiver algemada com todas as medidas de segurança. Seria uma situação extremamente vexatória. O que esse reeducando poderia solicitar? Ele poderia solicitar o uso da tornozeleira eletrônica, né, numa possível remissão de pena, né, mudar ele de pena, porque faltavam apenas 3 meses, mas isso vai depender do comportamento dele e de um bom advogado para sustentar tudo isso, né. Isso está previsto na nossa lei, nós podemos pedir isso sim. Acho que o texto ficará complicado para fazermos hoje até o horário estipulado. Até as 23h59 dá tempo. Agora é 9 horas, 9, 10, 11 e mais um pouquinho. Dá tempo. Como nós vamos constituir o texto? Com um título, né? Vocês vão inserir um título, uma frase afirmativa, 2 probleminhas, né? Vamos levantar 2 questionamentos e depois vamos fechar com aplicabilidade dos direitos humanos. Então, em 5 minutos dá para responder o fórum, que é uma pergunta, não é uma pergunta, na verdade, é uma frase afirmativa, ressocializar para não reincidir. Vão comentar, comentem esse primeiro, porque esse fecha às 10 horas, de qualquer modo esse vai fechar. Já o outro, até as 23h59. Temos que aprender a trabalhar sob pressão. Imagina o cliente ligando para vocês e falando, eu estou preso, você tem que me tirar agora. Você vai ter que fazer um habeas corpus voando, não é? Se couber um habeas corpus. Então, vamos aprender a agir sob pressão. Tenha dó dos meros acadêmicos, os meus meros acadêmicos são os melhores, os mais bonitos e os mais inteligentes, e eles vão dar conta de fazer isso ainda hoje sim. Vocês vão se dobrar e desdobrar, virarem-se em 2, viu, Mário? E responder. Então, primeiro responde o fórum, porque ele fecha, depois a atividade. Já estou entrando lá no sistema para ver o horário e ajustar ele lá para as 23h59, tá? A resposta, então, é dentro do AVA, tá? Respondam lá. Um grande abraço, dúvidas, escrevam no WhatsApp, façam a inscrição de vocês para a nossa aula de sexta-feira, tá? Por causa do certificado. E senta na sarjeta e chora, essa fala é da professora Alice, não posso copiar, vai ser plágio, Renan. Então, vocês se desdobrem aí, e não vale pedir ajuda para Eliana, viu, Renan? Para de chorar. Um grande abraço a todos. Parece que ajuda.
Ela ajuda sim. Eu vou mandar até uma mensagem para ela agora, que ela está proibida. Vou mandar uns congressos para ela participar, para ela não te ajudar. Fica na sua, professor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Espero que o texto tenha contribuído para a nossa reflexão de hoje. Amanhã nós continuamos. Um grande abraço a todos e mãos à obra nas nossas atividades, porque nós somos os melhores, os mais bonitos e os mais inteligentes. Tchau, tchau. Carlos, entre na aula pelo e-mail institucional, hein? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.